Então nós louvamos a Deus por tudo isso e que Deus esteja abençoando então o nosso pastor Leonides ali com sua mamãe e todos os irmãos que estão viajando, que estão de alguma maneira aí. A irmã Paula mesmo não pôde estar no culto agora, acabou de sair para ir lá ver como é que está a saúde do Dinei, que nós acabamos de orar por ele, né? Meu Deus do céu, que Deus tenha misericórdia do Dinei, e foi isso que nós oramos, né? Para que Deus dê uma nova oportunidade para o Dinei, e que ele saia de lá realmente, como diz a Bíblia, uma nova criatura, 2 Coríntios 5,17, que ele saia de lá, tendo um novo propósito na vida, que ele saia de lá, tendo um novo coração, que ele saia de lá tendo uma nova visão, um novo caminho, uma nova direção, que ele entenda que esse caminho que ele está andando, o que ele estava andando, é caminho de morte. A Bíblia diz que há caminhos de morte no qual o homem anda, mas Deus quer que nós andamos pelo caminho da vida. E quando nós andamos, o caminho da vida significa andar na presença de Deus. Quando você anda com Deus, Deus te guarda desses homens violentos, esses homens sanguinários que estão por aí, né? Deus nos livre dos homens sanguinários. Bom, nós estamos aqui hoje, parabéns para quem arrumou aqui a mesa está linda, a mesa está maravilhosa, representando justamente o que hoje nós vamos participar aqui. E desde já eu já te falo que você que é batizado, que está em comunhão com a sua igreja, igual a gente está aí, essa família aí, se vocês são batizados, vocês podem participar da ceia. A ceia não é da Igreja Batista Independente, a ceia do Senhor. É isso que nós vamos celebrar aqui hoje. Nós vamos celebrar a ceia, que nós sabemos muito bem que representa a morte de Jesus, né, até que Ele venha. E, amados irmãos, durante a semana toda, estava com um texto no meu coração para pregar para os irmãos. Eu queria trazer para os irmãos uma mensagem nova para um novo ano. E essa mensagem, durante a semana toda, estava lá no livro de Salmo, no capítulo 20, versículos 7 e 8, que diz assim: uns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. Uns ou aqueles se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e ficamos de pé. Foi, mãe, também eu cheguei atrasado, olha só. Já pensou, irmã? Se eu fosse pregar essa mensagem, seria uma confirmação de Deus, né? Mas essa mensagem ainda vou pregá-la. Então eu estava com essa mensagem desde o início da semana para pregar, uma mensagem nova para o novo ano. Só que não é que infelizmente, Deus, hoje eu abrir um livro meu lá, eu saí com essa mensagem aqui, mensaginha velha e antiga, que eu já preguei aqui, eu acho que eu já preguei aqui 2 vezes essa mensagem, mas eu sei que os irmãos não se lembram bem, então eu vou repeti-la aqui hoje. Então eu trago nessa noite uma mensagem velha para um ano novo, mas uma mensagem de Deus para o ano novo, uma mensagem que eu e você, eu imagino que Deus aqui tem pelo menos uma pessoa aqui que precisa ouvir essa mensagem e ser abençoado com essa mensagem. Então, eu não sei para quem é, mas Deus tem uma palavra para o seu coração, amém? Na verdade, essa palavra aqui, ela serve para mim e para todos nós. Mas como então, eu imagino que Deus tem um propósito com essa mensagem, com alguma pessoa, nós vamos transmiti-la nessa noite. E a mensagem que eu vou pregar aqui é sobre o que é perdão e o que não é perdão. É sobre perdão. Essa é a mensagem que eu vou pregar aqui hoje. O perdão
nós sabemos que é uma das virtudes centrais do cristianismo. Uma virtude central do cristianismo. Ela é uma doutrina basilar, fundamental da fé cristã. Tudo começou na minha e na sua vida, quando no Calvário, Jesus diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Tudo começou na nossa vida quando Jesus morreu no nosso lugar e Ele trouxe para nós o perdão dos nossos pecados. João, quando viu Jesus, falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Como é que Ele tira o pecado do mundo? Perdoando o nosso pecado, derramando o seu sangue no Calvário. Então, o perdão é doutrina básica, fundamental da fé cristã. E da mesma forma que a mensagem que eu ia pregar lá no livro de Salmos, eu ia tratar sobre dois tipos de pessoas que iam estar no ano de 2025, dois tipos de pessoa. Um é o derrotado e o vencedor. O derrotado é aquele que cai, que a Bíblia diz: uns caem, ficam prostrados, outros se levantam e ficam de pé. Então são dois tipos de pessoas, né? E da mesma forma, eu não vou trabalhar sobre essa palavra, mas aqui também, na questão do perdão, nós temos duas maneiras de caminhar. No ano de 2025, você poderá caminhar livremente, livre e sarado, perdoando e sendo perdoado por Deus, ou você pode caminhar com o coração cheio de amargura, cheio de rancor, cheio de ódio, cheio de vingança, e caminhar oprimido, angustiado, perturbado, porque a pessoa que guarda rancor, ódio no seu coração, essa é uma pessoa perturbada. O ódio que está dentro do coração da pessoa, a mágoa que está dentro do coração da pessoa, o rancor, o ressentimento que fica dentro do coração de uma pessoa, é como um câncer. É um câncer na alma. É um câncer na alma. E é por isso que existem centenas e centenas de doenças chamadas psicossomáticas. São doenças que são geradas pela alma. É quando a pessoa tem uma alma doente. Então, no ano de 2025, você poderá caminhar livre, abençoado, sarado, curado, abençoado, ou você poderá continuar caminhando com esse fardo, com esse coração ferido, machucado, com esse coração cheio de rancor, cheio de mágoa. E eu quero te dizer que eu e você temos motivos de sobra de ter um coração muitas vezes magoado, porque o que não falta na nossa vida são setas de rancor, são palavras que machucam, que ferem, atitudes, né, que as pessoas fazem contra nós, que geram em nós rancor, ressentimento, mágoa, ódio, vontade de pular no pescoço da pessoa e esganar ela. Se você for mais violento, pegar um revólver, dar um tiro nela. Ou como o cidadão ali fez, pegou uma faca, foi atrás do Dinei e deu várias facadas nele. Ele foi levado por quê? Ele foi levado pelo ódio, pelo rancor, por alguma palavra que o Dinei proclamou, porque como nós sabemos, o Dinei bebe, e a pessoa que bebe bebida alcoólica, porque eu vou beber aqui agora, tá, irmãos? Essa água aqui, passarinho bebe, e faz bem para o passarinho,
faz bem para a minha alma, faz bem para você e para mim. Então, o ódio, o rancor, a mágoa, ele produz, como o que aconteceu com o Dinei, produz até a morte física. Mas nós, nessa noite, vamos estar falando da morte, ou da doença da alma. Eu pedi o abençoado, aqui, ele já pôs ali, ó, o salmo, o início da palavra. O que é, mas não era para colocar agora, abençoado, mas deixa lá, deixa quieto aí, eu ainda vou falar. Porque presta atenção naquela palavra lá, mas presta atenção no que eu estou falando aqui. Eu ainda vou tratar desse assunto ali. Então, como é que você vai caminhar no ano de 2025, meu querido irmão? Como é que você quer caminhar no ano de 2025? Você quer deixar hoje, nessa noite aqui, o seu fardo da sua mágoa, do seu rancor? No final do culto, eu quero ter tempo de orar por você, para que Deus te dê graça, para que você libere perdão para essa pessoa que está presa aí no seu coração. Você está carregando aí um fardo dessa pessoa, ou desse fato, dessa circunstância, que te magoou, que te feriu, que está te deixando doente. No final a gente vai orar. Então, o que não é perdão? Eu anotei aqui algumas coisas que não é perdão. Primeiro eu vou falar o que não é perdão, depois eu falo o que é perdão. Eu anotei aqui, perdão não é uma condição, não é uma posição condicional. Ou seja, Jesus não fala que, tipo assim, a Bíblia não fala para mim assim, olha, se você foi magoado ou ferido injustamente, aliás, você tem direito de ficar com mágoa no seu coração. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? A Bíblia não diz para mim que se eu fui magoado injustamente, ou seja, você não deveria ter sido ferido, atingido com aquela injúria, com aquela mentira, com aquela atitude violenta da pessoa com você, daquela atitude injusta daquela pessoa com você. Então, tipo assim, se você foi injustiçado, você pode guardar mágoa. Não, a Bíblia não nos dá esse direito. A Bíblia nos manda perdoar. É condição sine qua non na Bíblia. A Bíblia diz que se eu quero ser perdoado, eu preciso também perdoar. Eu preciso também liberar perdão. E eu só faço uma pergunta aqui: quem aqui precisa de perdão de Deus? Todo mundo, irmão. Mesmo você que não levantou a mão, só de você não levantar a mão, você já pecou. Porque você precisa de perdão. Eu preciso de perdão diariamente, todo minuto, porque sempre a gente está falhando com Deus, errando com Deus. Então nós precisamos de perdão. Se nós precisamos de perdão, Jesus disse: quer ser perdoado? Perdoe. Perdão não é apenas desculpar ou justificar o erro dos outros. Não é. Outra definição que não é perdão, não é ignorar o problema. Tem muitas pessoas que ignoram o problema. Tem muitas pessoas que continuam com o coração magoado e faz de conta que não está com o coração magoado. E vem para a igreja e louva a Deus, e canta no coral, canta no louvor, prega aqui na frente, faz parte do ministério da igreja, e ele faz de conta que não tem um problema, que não está acontecendo um problema no coração dele. Não é bom isso. Não é simplesmente esquecer, também não. Agora vamos lá, no início, o que é perdão? Perdão, o texto aí diz, ele fala assim: tira a minha alma do cárcere, tira a minha alma do cárcere, para que eu te dê graças
os justos me rodearão quando me fizeres esse bem. Tira a minha alma da prisão. Aí é diferente do meu, mas é a mesma coisa. Tira a minha alma do cárcere. Ser perdoado, irmãos, em muitas circunstâncias de algumas pessoas, é um processo de libertação. Tira a minha alma do cárcere. O que significa isso? Significa que a alma do salmista estava aprisionada, estava cativa. Por quem? Por ninguém. Estava cativa pela... Aqui nós vamos fazer uma inferência, certo, irmãos? O texto não diz o que estava acontecendo com a alma dele. Mas uma das coisas que aprisiona a alma é o ódio, é a mágoa, é o rancor, é o ressentimento. E a alma da pessoa, e o diabo trabalha para aprisionar essa alma naquele ódio. Porque a Bíblia diz que Deus é o quê? É ódio. Deus é amor. Se Deus é amor, o diabo é o contrário. O que ele é? Ele é ódio. Ele espalha o ódio. Ele é o pai do ódio. Então, quando nós guardamos no nosso coração o ódio, nós expulsamos a presença do Espírito Santo, e a nossa alma então se torna cativa, prisioneira, amarrada nesse ódio. Alguém já disse que guardar o ressentimento é como tomar um veneno e esperar que a outra pessoa morra. É isso que é guardar ódio e rancor. É tomar veneno e esperar que a outra pessoa morra. Benjamin Franklin, ele tem uma frase que ele diz que as 3 coisas mais difíceis do mundo são, vou lembrar aqui, guardar um segredo, perdoar uma ofensa e aproveitar o tempo. Segundo Benjamin Franklin, essas são as 3 coisas mais difíceis. E entre uma dessas coisas é perdoar a ofensa. Então, perdoar não é fácil, mas é. Spurgeon diz que a fé não torna tudo mais fácil, mas torna tudo possível. A fé torna tudo possível. Quando nós exercemos fé, nós somos capazes de perdoar o nosso inimigo, de dar comida para o nosso inimigo. Somente quem tem fé, somente quem tem a presença de Deus é capaz de um ato tão altruísta, tão grande, tão nobre, de perdoar o seu inimigo e orar pelo seu inimigo, que é isso que a Bíblia manda, não é isso? Que eu tenho que, aliás, a Bíblia diz que eu tenho que não apenas perdoar o meu inimigo, eu tenho que, antes, amar o meu inimigo, é mole? É fácil? Amar aquele que te feriu, amar aquele que te humilhou, amar aquele que te escorraçou, amar aquele que quer te matar, que quer te roubar, que quer te destruir. É fácil? Não, meu querido. É só para crente. É só para quem é lavado e remido pelo sangue. É só para aquele que conhece. Esse é o segundo ponto agora. Perdoar é um indicador da nossa compreensão do amor de Deus. Agora vamos para o segundo ponto, mestre. Olha só. Não, meu irmão, você está aí, você está muito longe. Aí você viajou. 1 João, número 1 aí.
1 João 4, 7, 8, acho. Achou não? Espera aí. Meu celular está ali, espera aí. Pega a listinha ali. Sim, meus amigos, olha aqui. E o 8? Então vamos lá. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Versículo 8. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Então perdoar, na verdade, é um indicador, é uma medição do meu conhecimento de Deus. O que vai determinar se eu conheço a Deus é se eu consigo amar. Porque quando a Bíblia diz conhecer a Deus, irmãos, há duas maneiras de você conhecer a Deus. A primeira é o conhecimento intelectual. Se você for aí fora, aí no mundo, e perguntar se as pessoas conhecem a Deus, eles vão falar. Se você for num presídio e perguntar a um cara que já matou mais de 20 pessoas, estrangulou 30, estuprou não sei mais quantas, se você perguntar para ele se ele conhece a Deus, ele vai dizer que conhece a Deus. O conhecer aqui que Deus fala é um conhecimento da mente e do coração. É um conhecimento prático. Porque se nós apenas conhecemos com a nossa mente, mas esse conhecimento não tem efeito na minha vida prática, o meu conhecimento é vão. A minha fé é vã. Os irmãos estão entendendo? Você pode dar um glória a Deus por isso? Se você e eu dizemos que conhecemos a Deus, mas nós não praticamos aquilo que Deus nos manda praticar, se nós não amamos, não perdoamos, nós não conhecemos a Deus. Nós o conhecemos apenas com a mente, com a razão. Agora vamos para o Provérbios. Tá. Esse texto aqui. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas aquele que resolve o assunto separa os maiores amigos. Diferente essa versão. Aquele que encobre a transgressão busca a amizade, mas aquele que resolve o assunto resolve o assunto. Meu Deus do céu. Deixa eu ler na minha versão aqui, eu estou achando essa versão muito estranha. Resolve. Revolve. Sim, desculpe, irmãos. O Mobral é difícil. Então, aquele que encobre as transgressões busca amizade, mas o que revolve o assunto, ou seja, traz de volta o assunto, separa os maiores amigos. Então, esse é outro ponto aqui do que é perdão. Perdoar é tomar a atitude de não mais levantar a questão. É isso que está dizendo ali, ó. Porque se isso acontece muito, meus queridos e amados irmãos, com casados, sabe o que é? Um fato que aconteceu em 1910. Aí um negócio já passou, tem muitos anos. A pessoa já envelheceu, alguns até já morreram. E aí a abençoada da esposa, o abençoado do esposo, revolve a questão, traz ela à baila, traz ela à tona. Um assunto que já morreu, que já foi enterrado. A pessoa revolve, aqui é a palavra bonita, né? Revolve. Ou ele mexe de novo, ele traz à tona de novo o assunto, a questão, o problema que já tinha encerrado. Mas quem perdoa, ele não traz mais à tona.
É como Deus, Ele lança no mar do esquecimento. Ele não se lembra, Ele não joga mais no rosto aquela ofensa que você pecou contra Ele. E isso é muito importante no relacionamento de casados. No relacionamento de amizade, aqui está falando de amizade, certo? Mas serve em todo tipo de relacionamento nosso, irmãos. Se nós realmente decidimos perdoar a ofensa que alguém nos causou, tem que se lançar no mar do esquecimento. Spurgeon diz assim: perdoe e esqueça. Aquele que, ele diz aqui, quando você enterra um cão raivoso, você não deixa o rabo dele de fora. O que Spurgeon está dizendo? Ele está dizendo que nós não podemos deixar uma coisa, enterrar ela pela metade, ela tem que ser enterrada completamente. E se enterrou, morreu, acabou, nós não podemos mais trazer de volta. Próximo tema aí, meu ajudante. Vamos lá. Olha só. Essa aqui é muito boa. Olhai por vós mesmos. E se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. E se pecar contra ti 7 vezes no dia, e 7 vezes no dia vier ter contigo, dizendo: arrependo-me, perdoa-lhe. É fácil? É fácil, irmãos? Não é fácil. Mas a Bíblia diz que se a pessoa te pediu perdão, você tem que perdoar. Colossenses: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim também fazei vós. Ou seja, perdoar é obediência a uma ordem do Senhor. Perdoar é saber separar a ofensa do ofensor, ou seja, o pecado do pecador. Tiago 4. Perdoar. Vamos lá. Irmãos, não faleis mal um dos outros. Quem fala mal de um irmão, julga seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. E se tu julgas a lei, já não és observador da lei, mas juiz. Versículo 12. Só há um legislador que pode salvar e destruir. Tu, porém, quem és que julga a outro? Ou seja, esse tema trata que nós precisamos reconhecer que só Deus tem o direito de julgar. A irmã Silvânia, aqui no início, quando ela foi orar, ela tratou desse tema. Ela falou que nós estamos aqui para orar e não para julgar. Perfeito. Porque a grande parte das pessoas, ao saber daquela situação que o Dinei está, vão falar o quê? Bem feito. Ele não estava naquele lugar, ele não estava fazendo isso, fazendo aquilo. Ou seja, a pessoa, em vez de orar e clamar, a pessoa passa a julgar. Esse não é o nosso papel. Romanos 12. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: minha é a vingança, eu recompensarei, diz o Senhor. Versículo 20. Portanto, se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porque fazendo isso, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal,
mas vence o mal com o bem. Esse versículo trata que nós precisamos tirar do nosso coração todo o desejo de vingança. E que nós devemos então vencer aquele desejo de mal que está no nosso coração. Porque automaticamente quando eu sou ferido, quando eu sou machucado, quando eu sou injustiçado, quando eu sou magoado, o meu desejo natural é de vingança. Mas esses versículos estão dizendo para mim que eu tenho que determinar de tirar do meu coração todo desejo de vingança. Essa é a vontade de Deus para mim e para você. Tirar do nosso coração todo o sentimento de vingança, todo o desejo de vingança, né? Quando nós retiramos isso do nosso coração, nós estamos vencendo o mal com o bem. Amém, meus queridos? Os irmãos estão desanimados? Está cansativo, né? É um estudo, tá, irmãos? É um estudo. Gênesis. Eu vou finalizar com esse versículo aqui. Gênesis. Esse é uma das histórias mais lindas da Bíblia. Eu vou finalizar com esse versículo. Tá bom, irmãos? Não vou cansar mais os irmãos. Mas presta atenção nessa história muito conhecida. Então vamos lá. É a história de José. Vendo então os irmãos de José que seu pai já estava morto, disseram: porventura nos odiará José e certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Porquanto mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José: perdoa, rogo-te, a transgressão de teus irmãos e seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos do Deus de teu pai. E José chorou quando eles lhe falavam. Depois vieram também seus irmãos e prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, pois, por teus servos. E José lhes disse: não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentaste mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê nesse dia, para conservar muita gente com vida. Agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhos. Assim os consolou e falou segundo o coração deles. Essa história aqui, muito conhecida. Nós sabemos o que aconteceu com José. José foi vendido pelos seus irmãos. Primeiro foi jogado no poço, depois foi tirado do poço, depois foi vendido como escravo. E como escravo lá no Egito, nós sabemos o que José passou. Ele foi perseguido, ele foi preso, ele foi humilhado. E ele passou por muitos, como se diz, muitos perrengues. Passou muito mal. Até que Deus então levantou José como governador do Egito. E aí, a história aqui conta quando os irmãos de José, ao tentar se aproximar de José, o que eles pensavam que José ia fazer com eles? José naturalmente tinha todo o direito de humilhar os seus irmãos, de retribuir o mal que os seus irmãos haviam lhe feito. Mas como José tinha o coração de Deus, ele olhou a ofensa de outra maneira. Porque a Bíblia diz para mim e para você uma coisa incompreensível. Está em Romanos 8, 28. Os irmãos se lembram o que é? Os irmãos se lembram? O que está em Romanos 8, 28?
Lá diz assim, que todas as coisas cooperam para o bem daquele que ama a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Irmãos, você pode perguntar, o José poderia se perguntar, como é que eu ser vendido, ser jogado num poço, ser vendido como escravo, trabalhar como escravo, ser perseguido pela mulher de Faraó, ser preso por causa da mulher de Faraó, ficar não sei quantos anos na cadeia. Como isso pode ser para o propósito de Deus? Coopera para o meu bem, aliás. Como isso pode cooperar para o meu bem? Jesus poderia perguntar, ou você pode perguntar, como é que uma morte na cruz do Calvário pode cooperar para o bem? No caso de José, o que aconteceu com ele, as desgraças que aconteceu com ele, segundo ele mesmo, a ótica que Deus deu para ele, pelo Espírito, ele diz que o mal que eles intentaram, Deus reverteu em bem. E tudo aquilo fazia plano de Deus para que José fosse para o Egito, e no Egito ele fosse levantado governador, e como governador do Egito, a sabedoria que Deus tinha dado para ele, ele preservou não apenas a sua família e os seus irmãos, mas todo o povo de Israel, e todo o Egito foi abençoado, porque o coração de José era um coração perdoador. Porque se no início o coração de José fosse um coração não perdoador, ele não teria vindo cumprir o sonho que Deus tinha dado para ele lá no início da sua vida, quando ele era bem jovem. Porque a pessoa que tem o coração duro, endurecido pelo ódio, pelo rancor, ele não pode receber as promessas de Deus. Ele não pode viver as promessas de Deus. Ele não pode usufruir das promessas de Deus. Se Jesus, na cruz do Calvário, tivesse endurecido o coração pelo mal que os homens estavam fazendo com ele, sendo ele inocente, ele não poderia ter salvado a mim e a você. E nessa noite eu não estaria aqui pregando o evangelho dele. Ô meu irmão, é pouco. Dá uma glória a Deus aí. Se Jesus tivesse endurecido o coração, ser crucificado, meu querido, injustamente, mas ele não endureceu. Ele na cruz do Calvário, ele fez o quê? Perdoou. E aí o propósito de Deus cumpriu na vida de Jesus, cumpriu na vida de José, e cumprirá na sua vida. Finalizando tudo. O propósito de Deus só pode cumprir na sua vida se você tiver um coração perdoador. Se você não tiver um coração capaz de perdoar os seus inimigos, você não usufruirá daquilo que Deus tem para você. Você não conseguirá alcançar. As promessas de Deus não vão te alcançar. As promessas de Deus não vão se cumprir na sua vida. Sinto muito te dizer. Se você decidir ficar com esse ódio no seu coração, com essa mágoa no seu coração, talvez Deus já queria ter te liberado uma bênção, uma promessa dele no ano de 2024. Mas porque você passou o ano de 2024 com esse ódio, esse rancor, essa mágoa no seu coração, Deus não pôde te abençoar. Deus não pôde te cumprir sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, sobre o seu filho, sobre os seus filhos. Você está entendendo? Eu quero finalizar com essa palavra. Essa palavra é uma palavra de Deus para mim e para você nessa noite. Não caminhe o ano de 2025 com um coração doente, com um coração endurecido. Não caminhe, meu irmão. É o que o Espírito Santo está falando comigo e com você. Essa é a palavra. É simples essa palavra. Eu sei que foi cansativo, mas resumindo, essa é a palavra.
Deus quer liberar promessa na sua vida. Deus quer fazer coisas novas na sua vida. Mas é preciso que o meu e o seu coração esteja livre, esteja aberto para que o mover de Deus venha, para que o agir de Deus venha, para que a promessa de Deus se cumpra, possa se cumprir. Entende, meu querido? E olha só que palavra final. Não, cadê a palavra final, meu querido ajudante? O ajudante está disperso. Olha só que palavra tremenda essa aqui. Essa aqui, meu Deus do céu, olha só, irmãos, meu Deus do céu, olha só. Olha só, irmão, olha que palavra. Olha que palavra, meu irmão, olha que palavra é essa, irmão Eunice. Que palavra é essa? Para fechar. Porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia. Trocando juízo por perdão. Porque o juízo será sem perdão sobre aquele que não fez ou não deu perdão. E a misericórdia triunfa no juízo, e o perdão triunfa no juízo. A Bíblia diz que todos nós vamos comparecer diante do juízo de Deus. Lá naquele dia, vai depender se você foi um coração perdoador, misericordioso. Porque você sabe, quem tem misericórdia, perdoa. Isso é. Misericórdia é o mesmo que perdão. Quem tem misericórdia, ele perdoa. Misericórdia é você ter, compaixão daquela alma. Você vê que aquela alma é uma alma que carece da graça de Deus. Eu quero finalizar essa palavra com duas frases. Ela diz assim, a primeira diz assim: você quer ser feliz por um instante? Vingue-se. Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. Você quer ser feliz por um minuto, por um instante? Vingue-se. Você quer ser feliz para sempre? Perdoe. E olha que frase mais tremenda essa aqui. Essa frase aqui, irmão Nilson, isso aqui você tinha que guardar ela, escrever ela, guardar ela. Ela diz assim: perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu, era você. Repetindo. Perdoar é libertar o prisioneiro e descobrir que o prisioneiro era eu ou era você. Isso é perdoar. Coloquemos de pé. Feche teus olhos. Pai, nós sabemos que não é fácil perdoar. Sabemos, Senhor, que muitas pessoas diariamente estão nos ferindo, nos machucando. E isso, Senhor, gera no nosso coração as mágoas, os rancores, os ressentimentos, até mesmo o ódio. E o desejo de vingança é grande, Senhor. Mas nós aprendemos nessa noite pela Tua palavra que nós precisamos ser libertos desse ódio, desse rancor, dessa mágoa, porque Tu és Deus de amor. E se Tu és amor e habita dentro do meu coração, do nosso coração, dentro do nosso coração não pode ter esse tipo de sentimento que é carnal, que é maligno. Liberta, Senhor, nessa noite.
a nossa alma, tira a nossa alma do cativeiro, Senhor. Tira a nossa alma do cativeiro, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que têm uma mágoa, um ressentimento de muito tempo no seu coração, mas que não tem conseguido se libertar. Mas que nessa noite o Senhor libere uma unção de libertação. Que nessa noite vidas sejam libertas, para poderem, Senhor, usufruir no ano de 2025 todas as promessas, todos os milagres, todas as maravilhas, todos os benefícios que o Senhor tem preparado para cada uma dessas pessoas que estão aqui nessa noite. O Senhor tem grandes coisas para realizar na vida de cada um que está aqui nessa noite. Mas isso não poderá se realizar se o coração dessa pessoa estiver envenenado pelo rancor, envenenado pelo ódio, envenenado pelo ressentimento. Senhor, arranca de dentro do coração desse meu irmão, dessa minha irmã, para que possa se cumprir tua vontade no coração dos teus filhos, para que teus filhos possam usufruir de tudo que o Senhor tem preparado no ano de 2025. E grandes coisas o Senhor tem preparado para nós. Nós queremos receber, Senhor. Nós queremos andar libertos. Nós queremos andar curados. Nós queremos andar livre de toda acusação do diabo, porque nós não aceitamos em nossa vida, Senhor, nenhum sentimento lançado pelo diabo. Nós queremos ter em nós o sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo morto, liberou perdão, que sendo injustiçado, oprimido e angustiado, ele não odiou, ele não guardou mágoa no coração. E nós somos teus discípulos, queremos andar, Senhor, segundo o Senhor andou. Nos liberta em nome de Jesus.